Olá pessoal, como vocês estão? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da meditação para aqueles que são cristãos. A gente tem observado que tem ficado muito a desejar essa questão da meditação no nosso meio, né, dos cristãos, e porque também a gente pode ser que tenha uma crença e uma coisa cultural, então a gente achou interessante falar sobre esse tema. Para que meditar se sou cristão? Para que vocês acham que um cristão tem que meditar? O que é meditar para você? Por que é importante meditar? Meditar naquilo que você acredita, meditar sobre o seu dia a dia. Aqui a gente vai dar um foco na questão do cristão, mas meditar, a gente medita em vários assuntos. Você querendo ou não, você já exercita a meditação. Só que nós exercitamos muitas vezes a meditação, muitas vezes quase que a maioria das pessoas, né, meditam em algo que não é benéfico para nós, né? Então, querendo ou não, nós meditamos. Então, a gente só tem que trazer um pouco de clareza mais sobre esse assunto para nós que somos cristãos, saber a importância que isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos meus estudos, eu trouxe muito sobre... Eu achava que a meditação era algo místico, né? Porque tem muita vertente da questão budista, essas coisas. E para nós cristãos, a gente carrega um certo bloqueio, né, a respeito de religiosidade, né, daquilo que nós ouvimos e entendemos. Então, às vezes, essas coisas nos atrapalham. E eu, há um tempo atrás, comecei a estudar sobre alguns assuntos, né, eu amo estudar, pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de estudar. E, dentre os meus estudos, eu encontrei um dia um livro chamado Um Cristão no Monte. Quem quiser anotar aí. E esse livro, eu achei um PDF dele, e eu abri e falei, nossa, Um Cristão no Monte deve ser muito legal, né? Porque monte, para nós que falamos essa linguagem, a gente já imagina assim, um monte onde a gente tem contato direto com Deus, onde coisas maravilhosas acontecem. E aí eu abri esse PDF do livro, e nesse livro ele só falava sobre meditação. Então é um livro com, se eu não me engano, 16 capítulos, e ele fala muitas coisas, né? Como meditar, a importância disso, por que o cristão deve meditar. Então, ele aborda bem profundamente, passo a passo, essa questão da meditação. E para mim foi muito importante, porque eu estava em busca desse assunto, só que eu tinha receio, porque ficava com o pé atrás achando, nossa, será que eu estou fazendo alguma coisa que não vai agradar a Deus, né? Nós temos muito isso. E quando eu comecei a ler, ele falava sobre o tema e ele fazia uma referência dentro do nosso manual, que é a Bíblia. E eu ia lá para conferir se era aquilo mesmo, né? E então, quando eu voltava lá para conferir e abria de volta, eu via que aquele texto continha lá no nosso manual. E que servos do passado já praticavam a meditação. E nós não fazemos isso muitas vezes hoje, né? Nós deixamos para lá. E aí, eu até separei um capítulo aqui, um tema do capítulo 11, o tema dele é Respostas a Objeções. Nós colocamos objeções, né? Para meditarmos. Meditar em que, Eliselma? Em tudo que diz respeito a Deus. Na palavra, no louvor, numa experiência de algum irmão. Qualquer coisa que te levar a lembrar ou viver algo com Deus, vale a pena meditar. Então, uma das objeções é, não tenho tempo. Então, a gente está envolvido em tantas coisas o dia todo, né? Com trabalho, com filho, marido, casa, tantos afazeres, estudo, e a gente acaba deixando o tempo passar, e eu não tiro 10 minutos, 5 minutos para meditar. Uma das objeções que nós colocamos é dizer que a gente não tem tempo para isso. Né? Quando a gente não quer algo, na verdade, a primeira desculpa que a gente dá é essa, não tenho tempo não. Na verdade, não é o tempo, é a prioridade. Nós colocamos muitas coisas antes daquilo que de fato é importante. Nós priorizamos coisas que muitas vezes não são tão importantes e não vão gerar tanto impacto nas nossas vidas, né? E a gente teria que priorizar aquilo que de fato vai causar um impacto positivo na nossa vida, que vai nos trazer resultados. Então a gente começa a priorizar as coisas, mas não observa a importância que isso tem e o retorno que isso vai me dar. Então, quando a gente quer dar uma desculpa para não fazer algo, a gente diz logo, não tenho tempo.
para isso, né? É muita coisa que eu tenho que fazer, é muitos afazeres e eu acabo não fazendo o que eu preciso fazer. A segunda objeção é que a meditação é muito difícil. É muito difícil meditar, né? Como é que é isso, meditar? Meditar nada mais é, gente, do que você parar e prestar atenção, focar em algo. Que algo é esse? No nosso caso aqui, é naquilo que procede de Deus, na palavra, no testemunho de alguém, a exposição da palavra que alguém fez, alguém que você goste às vezes de ouvir, né? Então tem várias formas de você meditar. Às vezes um livro que você leu, um assunto que está ligado àquilo que a palavra diz. Então você tira ali um momento do seu dia. E como que é essa meditação? É de qualquer jeito? Não. Você vai separar um momento, você vai separar um lugar, né? Você vai separar um momento onde tenha um silêncio, onde você consegue focar sua atenção, onde você consegue prestar atenção no que você está fazendo. Então vai ser algo que vai ser preparado, não vai ser de qualquer jeito. Então você vai sentar, você vai prestar atenção, trazer à sua mente esse algo que você quer pensar a respeito, e você vai expor de uma forma detalhada isso que você quer, que você trouxe para meditar, né? Então você vai pensar sobre o assunto. É igual, nós usamos isso muito para o negativo. É igual quando você tem um problema, uma preocupação. O que você faz? As pessoas negativas, né, elas são muito criativas, altamente criativas, muito mais do que o positivo. Então elas veem coisas ruins onde não tem, né? Então a gente precisa aprender a usar isso a nosso favor e não contra a gente. Então que a gente, a pessoa preocupada, o que ela faz? Ela foca tanto no problema que ela não consegue pensar em mais nada, só no problema. Então na meditação é o oposto. Eu tenho que focar tanto naquilo que eu me propus a pensar que eu não consiga tirar atenção para mais nada, né? Então muitas vezes a gente fala assim, mas eu coloquei tal coisa para Deus, mas eu não consigo ouvir Deus falar. Nossa mente, ela só presta atenção em uma coisa de cada vez. Se o meu foco está no problema, eu não consigo focar na solução. Se eu estou focado em alguém que está doente, qualquer preocupação, eu não vou conseguir focar naquilo que eu me propus meditar. Então, se eu, por exemplo, estou desempregado, aí eu estou preocupado porque eu não tenho dinheiro para comprar comida, para pagar a conta, que tal você meditar no texto que diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão? É meditar na palavra. Então, em vez de eu focar naquilo que é ruim, que vai me trazer preocupação, que vai gerar ansiedade, é só eu trocar. Eu troco e começo a pensar naquilo que é bom, naquilo que vai me trazer esperança, naquilo que vai me trazer tranquilidade, paz, naquilo que vai me deixar tranquila mesmo em meio ao problema. Então a gente precisa aprender a confiar mais naquilo que a gente prega, naquilo que a gente diz que acredita. Então a gente precisa ser mais prático e menos teórico. Nós falamos muito e agimos pouco. Então a meditação, ela me ajuda a alcançar aquilo que não é palpável, né? É meio que exercitar a fé. O que é a fé? A fé é crer naquilo que você quer, mas você ainda não pega fisicamente. Então você acredita tanto naquilo que é como se já existisse. A meditação, ela me proporciona isso. Então eu foco em algo, por exemplo, a palavra de Deus, às vezes a gente fala que a gente acredita muito, só que na hora de praticar, na hora do vamos ver, nós não vemos. Então, que a gente aprenda a confiar mais. A meditação, o que ela faz? Ela me faz ver um mundo que eu quero, mas ele ainda não é palpável. Então, por exemplo, ao ler a palavra e meditar na palavra, eu não leio a palavra na letra, mas eu me coloco dentro da palavra. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que a gente vai meditar naquele texto onde Jesus nasceu, por exemplo. Então, se coloque na cena, através da meditação, pense você lá dentro da cena, indo visitar Jesus com aqueles magos, lembram? Os magos foram os primeiros que chegaram para visitar. Então, que você seja uma pessoa que está lá para visitar, testemunhando o evento, observa a riqueza de detalhes que tem nesse local, cheiros, né? Você vai envolver sentidos, nossos 5 sentidos.
Então, nós vamos envolver nossos sentimentos na hora da meditação. Cada um tem o seu jeito, não tem uma regra, uma receita de bolo para meditar. Cada um usa aquilo que consegue a entrega mais rápido, né, mais fácil. Então, por exemplo, tem a questão do som, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu coloquei um sonzinho aqui no fundo. Deixa eu aumentar só um pouquinho para vocês ouvirem. Então, olha se vocês vão ouvir. Estão ouvindo? Então, esses sons, né, eu posso estar envolvido o quê? Minha audição, o cheirinho, meu olfato. Eu posso colocar uma imagem lá, uma paisagem de algo que eu gosto. Tem gente que gosta de praia, tem gente que gosta de campo. Coloque lá uma imagem para você ver. Então, tudo para quê? Para cooperar com aquilo que eu estou fazendo. Então, se você vai meditar num texto da palavra, trague tudo que te auxilia a ancorar ali naquilo que você quer naquele momento. Então, hoje eu quero ouvir Deus falar. Então, sente-se num lugar em que seja um lugar tranquilo, de preferência sozinho. Por que sozinho, Licelma? Porque a gente tem uma mania de ficar se preocupando se o outro está me olhando, o que o outro está pensando. Então, sozinho é melhor. Se você gosta, use um fone de ouvido, porque barulhos externos não vão interferir ali na comunhão que você está ali, né? Entrando na comunhão ali, naquele relacionamento. Então, use um fone de ouvido, né? Combine, né? Às vezes você tem pessoas em casa, combine com aquelas pessoas que você precisa ficar mais quieta ali, 10 minutos, 5 minutos. É você que vai estipular o seu tempo. Como eu falei, não tem uma regra, eu tenho que ficar quantas horas por dia. Não se trata de horas, é com você. Então é um relacionamento, é um particular de você com ele. Cada um vai colocar aquilo que se sente melhor, que consegue relaxar, né? Que consegue se entregar melhor. Então não adianta a gente, eu oro, mas eu não sinto nada. Então você não está conseguindo entrar na entrega da comunhão, do relacionamento ali, né? Então que a gente aprenda que para que eu escute o outro é a mesma coisa de você conversar comigo, uma outra pessoa como você. Não tem como você conversar comigo se você está prestando atenção em outra pessoa ou outra coisa que está passando. Você tem que focar naquilo que a gente está conversando aqui. Então olha para mim, presta atenção no que eu estou falando, né? E orar nada mais do que falar com Deus. Para que eu fale com Deus, eu faço isso na meditação também. Então, como é que eu faço? É só no pensamento. Então, você vai ficar ali, você vai criar um ambiente, você vai criar uma ambiência onde você vai se conectar com o Criador. Aquele que te fez, aquele que te fala quem você é, aquele que te acolhe, aquele que cuida de você, aquele quando tudo não está bem, você está nos braços dele, no colo dele, aquele que te acolhe, que te dá uma palavra de alento, de conforto. Então, quando ninguém mais, eu não tenho para onde correr, eu não tenho o que fazer, se entrega. Às vezes nós somos muito resistentes, né? Então, na meditação, a gente exercita essa entrega, essa questão de parar de resistir. A resistência, ela consome nossas forças, nossa energia. Devemos, né, deixar mais, relaxar um pouco mais e confiar. Nós só conseguimos abrir mão da resistência quando nós temos alguém em quem confiar. Então, se nós confiamos, nós conseguimos essa entrega. Se eu não confio, eu fico ali resistindo, achando que eu dou conta do negócio. Então, eu não consigo alcançar essa comunhão, né, para que eu consiga me relacionar com profundidade. Mas quando eu faço todo esse preparo, tiro esse tempo de qualidade para estar ali, para que haja uma entrega, eu consigo fazer essa entrega e eu consigo me literalmente, né, lançar nos braços dele, que pode todas as coisas. E a gente consegue sentir alívio, né? Muitas vezes a gente começa a meditar e a gente está muito pesado ali, com muitas preocupações, muitas coisas, mas quando a gente consegue se desconectar das preocupações, dos problemas, o que acontece? Aí a gente consegue se reconectar em outra coisa. Então eu desconecto do negativo e me conecto no positivo. Então como é que é isso? Eu abro mão daqueles problemas, das preocupações do dia a dia, daquilo tudo que eu passei durante o dia. Eu geralmente gosto de meditar nas primeiras horas da manhã, né? Então você está ali com a mente mais tranquila, que você acabou de acordar. Então
Você soma algumas coisas que você gosta, como eu falei, né? Você pode colocar uma música, você pode colocar algum aroma, você pode trazer a própria Bíblia para você ler, você pode trazer um livro que fale sobre textos bíblicos, ou você pode trazer uma exposição da palavra de alguém que você gosta de ouvir. Então são muitos recursos que nós temos, né? Hoje em dia temos meditações guiadas, né? Meditação cristã guiada, várias pessoas já estão fazendo, né? Então que a gente saiba usar os recursos que a gente tem para sermos beneficiados. A gente usa a internet para tantas coisas, né? Então que a gente aprenda a usar esses recursos para nos beneficiar, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, mas que a gente saiba usar os recursos que a gente tem. A nossa mente, que ela não treinada, acontece muito isso, mas aí o que a gente faz? A gente insiste com ela. Que a nossa mente é igual um músculo físico, né? Então ela vai, não tem problema ela ir, traga ela de volta, né? Não, olha só, eu me propus a isso aqui, então volta a mente para isso aqui. Oi, querida, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Muito bom poder terminar falando sobre esse assunto que já nos embarca, né? Para nos levar para a cama, para conseguir ter um sono reparador. Sim. Eu acredito que é um dos grandes benefícios que nós temos quando a gente consegue organizar o caos, que é a nossa mente, né, Selma? Sim, com certeza. Eu estava até falando com a Cíntia aqui, que a Cíntia comentou, tenho dificuldade de concentração na hora de meditar. A mente vai para outro lugar às vezes. Normal, né? Quem não tem essa prática, isso é normal de acontecer. Mas é só você insistir, traga ela de volta aquilo que você se propôs a meditar, não tem problema nenhum. Com o passar do tempo vai ficar bem mais fácil, ela vai parar de ficar vagueando. Mas isso é com o tempo, é com a persistência, né? Isso mesmo. Na verdade, a grande chave que você falou aí, né, é nós termos muito clara a nossa intenção. Porque uma mente que não consegue meditar, né, o que é meditar? Prestar atenção em algo. Simples assim, né? Isso. A Bíblia fala para nós meditarmos na palavra. E meditar na palavra é prestar atenção na palavra. Então, muito provavelmente essa mente que não consegue parar para contemplar algo ou para observar a própria respiração ou algum movimento do corpo, enfim, os exercícios para meditação, né, esses exercícios de quietude, ele nos leva a prestar atenção em diversas coisas. E se a gente tem dificuldade de fazer isso com o nosso corpo, com o nosso entorno, nós vamos ter dificuldade também de fazer isso com a palavra, né? Nós vamos ter dificuldade de prestar atenção em tantas coisas que a vida está propondo para nós, né, no momento presente. Na verdade, a meditação é uma das disciplinas espirituais. Jesus, ele se retirava muitas vezes, ia lá para o cantinho dele para orar, para se conectar com o Pai. Nós temos diversas situações na Bíblia onde esse movimento ele se faz muito presente, né? Hoje, nós temos dificuldade de nos concentrar muitas vezes num culto. Que nós estamos ali para isso, né? Quantas pessoas estão usando o celular enquanto estão no culto, estão trocando mensagem. E essa mente dispersa é uma mente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo, momento a momento. O nosso convite é estarmos presentes momento a momento. Né? Um convite que a gente faz antes das minhas devocionais, eu gosto muito de parar para observar o lugar que eu tô. Eu até vou convidar as pessoas que estão aí para parar para observar onde tem luz, onde tem sombra, né? O que é forma, o que é bagunça. E olhar de uma forma sem julgar, sem definir se é bom, se é ruim. Simplesmente olhar aquilo que é. Sim. E quando nós vamos para a palavra, é tão legal nós vermos diversas passagens onde o poder da contemplação e da meditação fez com que aquele versículo adquirisse vida, adquirisse profundidade, né? E tem versículos, né? Hoje mesmo eu estava visitando uma pessoa que está passando por uma dor neuropática, uma dor muito forte. E a gente estava conversando, eu levei para ela um salmo, né? Que diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a gente escuta isso no automático, parece uma positividade tóxica, né? Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Aquela positividade que diz, nossa,
onde virá meu socorro? Eu não creio que vem de lá, mas se alguém está falando, quem sou eu para duvidar? Só que aquilo não causa transformação, é algo que fica no mental. Você fazer com que aquilo que é verdade na palavra desça para o coração é o processo de degustar aquilo, Elisselma, sabe? De você poder saborear. Ter prazer, né? Exatamente. Ter prazer na palavra, ter prazer na presença do Senhor. E com isso a gente começa a afinar o nosso ouvido. Porque nós estamos disponíveis. Quando nós estamos dispersos, nós não estamos disponíveis. Nós estamos ali, presente. Mas a minha mente pode estar em outro lugar. Por exemplo, eu estou aqui com você e posso estar pensando nas crianças que eu deixei lá em casa para poder estar aqui conversando com você. Ai, será que eles já jantaram? Será que meu marido vai dar conta? Coisas assim pode vir na minha cabeça. E é um treino. O que é interessante a gente notar, e o mindfulness é uma disciplina laica, né, que não tem vínculo religioso, e ele propõe que a gente treine a nossa mente, como a gente treina o nosso físico. Sim. Né? Quando a gente precisa de músculo no abdômen, a gente sabe, é fazer abdominal, não tem outro segredo. E os exercícios que o mindfulness propõe, que são exercícios de quietude, exercícios de foco atencional, como você falou, né? Qual que é a minha intenção? Então, a minha intenção é trabalhar o meu cérebro. Então, quando eu paro para observar a minha respiração, se eu não tenho muito claro qual que é a minha intenção, logo eu estou em outro lugar e eu não sei nem para onde voltar. Então, a gente senta para fazer um devocional e aí toca o celular, é uma mensagem de alguém. Você sentou para fazer o devocional, quando você vê, você está trocando mensagem que não tem nada a ver com o que você propôs no início. A tua intenção, ela não vai ser seguida, né? Você vai acabar optando por um novo caminho. Verdade. A gente está num tempo que eu vejo Deus convidando as pessoas, né? E não só Deus, a vida tem colocado, né? Eu sei que o tema daqui seria a meditação cristã, mas eu vejo esse tema em diversas áreas. Você sentar para conversar e prestar atenção no que a outra pessoa está conversando, sem pressa, ali presente, de forma plena. Isso é um privilégio nos dias de hoje, é algo que é raro. É raro uma pessoa conversar com você sem aquele movimento de, ai, já acabou, né? De estar querendo sair. Impaciência, né? Só que com isso nós estamos comprometendo as nossas relações, né? Nós estamos comprometendo os relacionamentos conjugais, entre mães e filhos, colegas de trabalho. A gente simplesmente vai no piloto automático, que a gente fala, né? Ativa o modo sobrevivência e vai passando, sem degustar aquilo que a vida está nos propondo. Eu queria aproveitar, não sei como é que você está aí, se a gente faz uma prática, se a gente faz uma pausa. Pode falar. Até algumas pessoas talvez... Tá com você. Algumas pessoas às vezes já estão se preparando para ir para a cama. Então eu vou convidar quem estiver deitada, quem estiver sentada, para fechar os olhos ou diminuir um pouco o campo de visão. Tentar perceber, em primeiro lugar, o apoio onde você está. Se for um colchão, se você estiver sentado, sentir o seu pé apoiado no chão, a coluna ereta. Quando nós alongamos a coluna, nós estamos dizendo para o nosso corpo que nós estamos entrando num novo momento, num momento de quietude, de silêncio. A gente passa essa mensagem para o nosso cérebro. Inspirando, expirando. Tente perceber quais partes do teu corpo tocam alguma superfície. E quais partes estão livres, sem tocar em lugar nenhum. Se a tua mente for para outro lugar, identifique para onde ela foi e traga-la de volta para a próxima respiração. Recomece na próxima respiração. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É tão bom a gente poder aquietar o nosso coração para deixar entrar aquilo que a gente quer que entre agora. Observe como estão os seus pensamentos. Tente classificar como que eles estão, agitados, tranquilos.
algum pensamento recorrente. Nós estamos finalizando o dia, talvez seja a hora de deixar os pensamentos durante o dia para trás e focar agora que é o momento de nos preparar para silenciar a nossa alma, silenciar o nosso coração. Inspirando, eu sinto meu corpo apoiado nessa superfície. E expirando, eu percebo o meu corpo murchando. Talvez você esteja terminando o dia com algum sentimento que você não gostaria. Coloque a mão no coração. Tente perceber se tem algum sentimento predominando nesse momento. Alguma irritação, alguma insegurança. Em qual parte do teu corpo você percebe esse sentimento? E eu convido você para tocar essa parte, talvez a sua cervical, talvez o teu estômago. Procure acariciar esse lugar e dizer para você mesmo que está tudo bem. É normal ter sentimento de frustração, é normal ter sentimento que talvez você não gostaria de estar aí. Se você estiver feliz, aproveite para agradecer, trazer a gratidão. Perceber como é bom quando a gente finaliza o dia grato. E mesmo você, que talvez entrou nessa live um pouco desanimada, você também pode olhar para aquilo que deu certo, tentar olhar, escolher olhar para aquilo que está dando certo. E aos poucos vamos finalizando essa prática com 3 respirações. E no seu tempo você pode abrir os seus olhos. Durante muito tempo, para mim, era muito difícil parar. Até nas minhas práticas espirituais, eu tinha uma inquietude tão grande que não me possibilitava ter prazer numa conversa, num encontro com Deus, ou em alguma atividade que eu estivesse fazendo, né? E esse estilo meditativo, contemplativo, que eu decidi trazer para a minha vida, né? Hoje como facilitadora de mindfulness que eu tenho trabalhado, eu percebo que a vida se tornou mais leve. Tem pessoas que encadeiam crises de ansiedade focado em algo que está prejudicando e ela dá sequência àquilo em um nível que ela pode até ter um infarto, né? Tem estudos que já comprovam isso. Então, eu estava falando para eles inverter isso, né? Já que você consegue focar tanto em algo ruim, que tal treinar para focar naquilo que é legal, que é bom, que vai te trazer um resultado, que vai te impactar positivamente, né? Então, meditar, todos meditam. Só que a maioria de nós está treinado na meditação que vai trazer prejuízo e não benefício, né? Quando você pensa naquilo que é ruim e fica nesse pensamento hipervigilante, em looping, né? Fica remoendo, você não está podendo escolher. Se você não consegue sair daquilo, é diferente. Não, eu vou pensar, eu vou resolver, eu preciso planejar, eu preciso tirar da frente essa questão. Então eu vou escolher pensar nisso. O grande ponto é quando nós deixamos de escolher. E aí, nós somos refém. A gente fala que entra no modo sobrevivência. Então, eu trabalho porque eu não consigo ficar sem trabalhar. Eu fico entrando no celular e checando se tem mensagem no WhatsApp ou no Instagram, porque é automático. É um vício que eu desenvolvi. E para sair disso, o convite é você desacelerar, para ver mais. Por que você está entrando tanto no Instagram? Por que você não para de pensar nas coisas que você está pensando? Por que você não consegue orar? Você não consegue ler a Bíblia? O
que está te perturbando? Então, quando você começa a praticar esse autocuidado, você dá um passo para trás, para observar a situação como um todo. Se observar. E responder, olhar para o teu corpo. Né? A gente fala que o corpo, ele sabe o que a gente precisa. Quando a gente começa a olhar para o nosso corpo, para nossas necessidades, a gente pode nos cuidar melhor. E escolher como eu quero estar no mundo. O que eu quero, que marca eu quero deixar hoje. Qual resposta eu quero dar. Quando a gente não tem o poder de escolha, a gente grita sem querer gritar. A gente explode. Faz besteira. Né? E se arrepende logo em seguida, né? Nós ficamos refém da situação. Muitas pessoas chegam para mim aqui no caso, né, na minha profissão, e eles não sabem identificar o que eles estão sentindo, as emoções que eles têm. Né? Tem técnicas para ajudar, né, nisso, mas a pessoa ela está tão acelerada que ela não para pensar no que, por exemplo, hoje eu fiquei ansiosa, fiquei. O que aconteceu? Em que momento foi? Ela não parou para pensar nem nisso. Passou assim tão rápido que ela nem percebeu. Mas quando eu pergunto, ela volta no momento. Então, tipo, alguém brigou comigo, gritou comigo. Que interessante. Quando essa pessoa gritou, o que você pensou? Então, é aquilo que você falou, é o passo atrás. Então, vamos voltar? Vamos perceber o momento? Vamos olhar o todo? Vamos olhar de fora, sem focar só naquilo, mas vamos olhar tudo o que estava acontecendo? Então, isso traz mais clareza, né? Me deixa livre para que eu possa ver o todo, né? E quando você estava falando da questão de livre, envolve o nosso livre-arbítrio. Se há algo que me prende, isso não é do nosso Criador para nós, né? O que Ele nos deu foi liberdade, poder de escolha. Então, se eu estou presa em algo, eu não posso escolher. É aquilo está sendo imposto para mim, né? Então, é isso ou é isso. Então, quando é assim, eu não sou livre. Eu não exercito a liberdade que Ele me deu. Então, eu fico presa, como você falou, eu fico refém. Então, essa clareza, ela vem para libertar, né? Dar o passo atrás, observar, com calma, né? Então, isso tudo é um processo que não é de hoje para amanhã, não é de uma hora para outra. A gente tem que ter paciência com a gente também, né? É devagarzinho. Quando nós optamos por uma vida de pausas intencionais, né? Desacelerar, nós vemos mais. Então, a gente vai aos poucos decupando tudo isso que a gente está fazendo no piloto automático, ampliando a nossa visão, né? Sim. Abrindo o nosso campo de consciência e de percepção. E Jesus faz isso conosco, né? O relacionamento com Jesus é isso, Ele quer falar. Muitas vezes a gente fala, ai Deus, fala comigo, fala comigo. O problema, né, não é de lá para cá, é daqui para lá, né? Porque nós estamos dispersos, o mundo está disperso. Então, quando nós não optamos por esse estilo do pausar, desacelerar, esse estilo meditativo, a gente vai funcionando, vai no fluxo. E aí Deus está tentando falar, mas o problema é se a gente está conseguindo ouvir. O processo da escuta, ele é fundamental. Seja para uma empresa, seja para o esporte, precisa desse foco atencional, precisa de uma percepção aguçada de detalhes, né, do movimento do corpo, de detalhes da necessidade do corpo. E quanto mais a gente vai vendo sobre nós mesmos, mais a gente pode se cuidar melhor. Como eu me cuido melhor agora? Eu acho que fica olhar para você, olhar para o teu corpo, escutar o teu corpo, aumentar a escuta de como você está agora. E se acolher, talvez o que você esteja precisando é de um abraço. Ou quando eu estou mal, uma das formas minhas preferidas de meditar é nadando. E aí, estava chegando no clube, e aí eu falei, peraí, deixa eu pausar. Quando eu pausei, meu corpo falou, não, Marina, eu não quero nadar, eu quero dormir. Eu voltei para casa e fui dormir, 3 horas da tarde. Precisei deitar para dormir. Como eu me cuido melhor agora? E agora? E agora? É momento a momento. Porque os remédios eles não tratam, né? Eles controlam. O que trata é a terapia. O que trata é o processo meditativo. E às vezes as pessoas falam assim, eu vou começar a tomar o remédio e tal. Eu falo, olha só, não é só o remédio. Precisa da terapia. Sim. O remédio tem o papel dele e a terapia tem o papel dela.
Então, quando juntam os dois, quando é necessário, né, os dois se juntam para surtir o efeito que precisa, o efeito necessário, né? Mas se há necessidade dos dois, precisa ter os dois, não só. Né? Nem só terapia, nem só medicamento. Às vezes precisa só de terapia, às vezes não precisa da medicação. Né? Mas nunca você vai precisar ser medicado e não vai precisar da terapia. Vai precisar. Se você chegou no nível de ser medicado, a terapia é essencial. Muitas vezes a gente descobre coisas no processo terapêutico que vai precisar desse autoacolhimento, desse autocuidado. E é ensinar o nosso cérebro. O que nós queremos aqui, mesmo aqueles que estão nos ouvindo, e para encerrar, eu gostaria de deixar essa dica. Quando a gente procura viver apenas a dor do presente, fica muito mais leve. Então é um convite que você pode aprender a viver de um outro jeito. Né? Esse modo sobrevivência que nós entramos não é o projeto original de Deus para nós. Deus não nos fez com uma mente ansiosa. Ele não nos fez sem controle emocional. O desejo dele para nós é de vida em abundância. E se ele prometeu, está disponível, né, querida? Está disponível para todos nós. E eu achei assim maravilhoso. É uma forma da gente se relacionar com mais intimidade com o Criador, né? E a gente já tem essa dificuldade, né? essa fragilidade com essas desculpas, que não tem tempo, que é difícil, né? Mas se a gente se permitir, a gente consegue sim fazer esse trabalho, treinar, e cada vez que eu me permitir treinar, né, continuar, insistir, persistir, vai ficando mais fácil. Vai ficando, o tempo que você consegue entrar nesse relacionamento, ele vai diminuindo, passa a ser uma coisa mais gostosa, não é mais pesado, não é obrigado, é prazeroso, agora eu quero fazer isso. Então, só para fechar, né? A meditação, o que ela vai fazer na nossa vida? Ela vai trazer mais intimidade do nosso relacionamento com o Criador. Então, que esse relacionamento, ele vem a se aprofundar, ele vem a ser mais íntimo, cada dia mais. Desde que a gente tenha paciência, né, de esperar, de praticar. Então, o meu pensamento, ele vai e ele fica vagueando para lá e para cá. Sempre que você perceber, volte com ele naquilo que você se propôs. E não se canse, não brigue com você, né? O que você faz? Tá tudo bem, é assim mesmo. A gente não tem tanta habilidade nisso, a gente está começando agora, então vamos treinar, né? Foi de novo, torna a trazer. E com o passar do tempo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, vai ficar mais leve, vai ficar prazeroso.